Bom, sendo gravado mais uma aula. Boa noite para vocês. Vamos debater algumas mãos. Peço que deixem mutado e qualquer dúvida, desmuta e pergunta. Pergunta no chat, eu tô de olho também. E vamos trocar uma ideia aí, umas mãozinhas, nem que sejam uns 30 minutos. Bom, bora lá, turma. Opa, não tô conseguindo arrastar, beleza. Ahn, Bom, é isso. Qualquer dúvida, só desmutar aí e perguntar. Gente, são spots soltos, aleatórios, tá? Não são tudo do mesmo, sobre a mesma questão. Mas vamos lá. Primeiro ponto, quem assistiu meus vídeos sabe que eu defendo a Big Blind com qualquer mão suited. Tá no range de defesa de Big Blind. Até um raise assim de 2.5, sabe? Passou 3x ali, eu começo a fechar meu range. Então, beleza, qualquer mão suited, essa aqui é até que boa, segue, né? Acho que segue. Faz flush e tal, beleza. Small pag eu pago. Primeiro ponto. Olha nosso stack, 28, um jogador de 17. Aqui tem 8 blinds no pot. Ele vai dar sempre check nesse bordo molhado. A maioria tem que dar check tudo que ele tá subindo dessa posição. Rei, dama, rei, vala, todas as figuras. Todas. Rei, vala, rei, dama, vala, ás, rei, ás, dama. Então, para isso não ocorrer, já já sai de lead, entendeu? Porque vai ser check-check, não precisa ser size em alta, porque tudo que ele tiver melhor, ele vai dar win e a gente vai foldar. É só para negar equidade, não ser check-check-check, ter que jogar, ele sai apostando, fica ruim, ou bate uma dama que estraga, a gente já pode estar ganhando. Então, a size não pode ser alta, usei um quarto, duas blinds e meio pelo tamanho de stack de jogador. Então, abusem disso. E em que situações eu vou fazer isso, Hebron? Pronto, já tô me fazendo a pergunta. Simples. É, o range do jogador acerta esse board? Primeiro ponto, não. Acerta mais quem? No big. Então a gente vai explorar mais no big. E quais boards? Os boards que não acertam o range dele. Quais boards acertam o range dele? Valete mais. Então quais boards não acertam o range dele? 9 menos. Então, boards assim, 10, 6, 4, 9, 6, 4, tudo 9 menos, principalmente 9 menos, o 10 ainda encaixa ali nos dama 10, as 10, rei 10 e tal. Mas 9 menos, ele não vai ter conectado, ele vai ter que dar muito check-check, principalmente contra o Big Blind. Então, usem mais leads. Se vocês estão mais grandes, dá check raise, ele vai lá se tá errado, tu dá um check raise, porque vai estar mais grande, ele vai querer apostar flop. Tu dá um check raise com uma size considerável, vamos supor, ele faz 3 blinds aqui. A gente tem 50 blinds, eu tenho esse 8 e 4, eu vou dar check raise nele e barrelar em todas as cartas 9 menos, sacou? Porque ele com overpar vai se sentir muito mal. Vai bater um 7, 8, não imagina, bate um 7 um 8 aqui, um 7 um 9, coisas assim. Se bem que essas cartas eu acerto minha sequência. Mas assim, um 5 e um 7, sabe? Um 5 e 7 eu sigo também. Enfim, tem que dar check raise. A gente tem muita equidade com essa mão, além de já ter o par. A gente tem muita equidade de turn river para barrelar e pressionar o range dele. O range mais forte dele vai ser os overpair, né? Algumas trincas, beleza. Mas pensa assim, tu dá check raise, ele tem a trinca, ele te volta outra, sabe? Bordo molhado e tal. A gente acaba perdendo menos quando vai blefar um range forte, porque o range forte dele te volta, o range médio fraco vai dar call e tu barrela. Então fiquem atentos a esses spots, bordos molhados no Big Blind, versus né, o range de jogadores que não vai acertar esse board. E se eu tomasse a win aqui, eu foldaria, porque o range mais fraco dele são duas overs e flush draw, então ele vai estar no mínimo flipando comigo, se é que ele não tá na minha frente. Oi, Bron, mas se o Small, por exemplo, te dá só call nesse spot aí? Aí eu vou, Analisar turn pra ver o que analisar vai fazer. turn, river, e provavelmente até o river esse spot vai ser nosso, blefando ou não, sacou?
Dificilmente eu vou levar o 4 pelo valor. Eu vou querer blefar para tirar uns pares melhores, o 10x que acertou flop, entendeu? Se eu ver que Justo, ele não, justo. se eu Entendi. ver que ele, se eu ver que ele tem o 10x e não tem o flush, por exemplo, eu beto, aí ele vai dar call, aí turn bate, sei lá, uma dama de espadas. Aí ele dá check, eu dou check. Aí no river bate qualquer carta, ele dá check. Beleza, ele não tem o flush, ele sairia apostando. Ele tem um 10, um 6, alguma coisa assim. Aí eu vou e aposto pot, overbet, meio pot, vou ver a size que faz sentido para ele foldar o 10. Então até o river contra ele é de boa, velho. Porque a gente vai estar em posição, vai estar de boa. Beleza, beleza. Bom, valete 4. O jogador sobe, defende a big, bate o valete 4. Aqui eu não saí de lead. Eu poderia sair de lead e foldar pro bet dele. Só que olha a nossa ficha, 13 blinds. A gente pode jogar pelo pot. Tipo assim, quando o pot tá próximo de 1 para 1 ou 2 para 1, vamos supor, aqui o pot. Vamos supor que aqui ó, tem 8 blinds no pot e a gente tivesse 16, ou seja, 2 para 1, né? A nossa stack é 2 vezes superior ao pot. Já dá para jogar de check all-in nesse tipo de flop. Não vai dar all-in no flop rei, dama, 4. Ah, acertei o 4, vou dar all-in. É check fold. As figuras tá muito mais para ele do que pra gente. Ele tem todas as figuras dando raise, entendeu? Então aqui ele vai se betar sempre, bem de boa da check all-in, tu coleta o dead money, nega toda a equidade de overcards. Ele não deveria estar se betando aqui. Eu só dei check porque eu sabia que ele ia se betar errado, então eu não saí de lead. Acabou que pagou. Tipo, não importa as mãos, sacou? Não importa as mãos, você não pode ficar orientado. Se tivesse ais aqui, tanto faz também. O que você tem que entender é assim, esse board acerta mais a gente quando ele tiver algo que acertou nesse flop, é flush draw, se não for par na mão. Então, o par na mão é muito mais restrito, tem menos combos. Então é muito mais fácil ele ter os flush draws, você tá na frente. Isso quando ele paga, gente. Então ele vai postar aqui, rei damas, tu all-in, puxa, vai de 13 para 22 blinds, 14 para 22. Puxa um terço do seu stack, quase metade. Tem 8, mais que a metade do seu stack. Beleza? Por conta do board favorável. 8-8. E aí, quem manda win? Quem dá call e quem dá fold aqui nessa situação? 18 blind. Eu foldo essa situação aí. Eu foldo, com certeza, esse par de 8. Beleza. Um folda, outro pra dar visão. Eu mando all-in. Por quê? São 18 blind, ou all-in ou fold, não tem como fletar esse 8-8 aí. Nice. Beleza. Primeiro ponto, você já sabe que não tem como pagar. Tem muitos jogadores para falar. Sua mão, qualquer carta alta, você não dá para pagar a primeira na CBET para ver se ele tem ou não aquela top pair. Então, beleza, pagar não dá. Por que você dá win? Você gosta, assim? O que te faz levar a dar win? Muito valor na mão, né? Par na 8-8 mais, sei lá. Justo. Tipo assim, o 8 tá no meio do baralho. O 8 é o meio, então ele é um par bem forte, porque além de ser um par, ele é um par do meio. Então a gente só perde, né, pra 9 mais. O resto a gente tá flipando, tá ganhando. Então, justo, é forte. Quem entra no Inside tem que ver 2 vídeos. 2 vídeos que eu cobro pra vocês. Eu vou colocar aqui YouTube Inside. Ô, Hebron, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse spot do 8-8, Oi. eu tô no TG. Se eu dou all-in, por exemplo, o cara levantou no TG, né? Se eu dou all-in, tem, sei lá, 7 pessoas pra falar depois, mais o cara que aumentou. Você acha, tipo, válido esse all-in de 8-8? Se eu tomar call, eu vou tá perdendo, provavelmente, você não acha? A não ser que o cara me pague de Ais e Rei aí, que é a única mão que ele pagaria que eu estaria flipando. Acho que a Zidama ele não dá o call de 20 blinds. Tá, vamos lá. Aqui. Gente, aqui, ó. 2 vídeos que vocês têm que assistir quem entra no Inside, tá? Vamos lá. Vou encontrar. Entre em YouTube Inside Poker, vai estar o canal, clique em vídeos lá. E aqui, ó, configurando HUD como padrão e separando mãos para os instrutores. É esse vídeo, como separar mãos para os instrutores, para semanalmente eu olhar a mão de vocês, avaliar com vocês no Zoom e falar, eu jogaria assim, abrir minhas plataformas e tal. Esse é o primeiro vídeo. E o segundo vídeo
Vamos ver onde que tá. Poxa, não tô achando. Aqui, ó. Entendendo e explorando as estatísticas. Aqui tem o meu HUD e eu explico cada uma delas, o que significa e como explorar cada uma. Tipo, jogador que tem aquela estatística daquele jeito e tal. Por quê? Agora vocês vão entender. Um jogador, eu vou avaliar qual range que ele está subindo. Aqui, ó, eu posso ver que ele sobe do TG 8% do range. O que seria 8% do range? Dizendo aqui que no TG, lá no vídeo eu explico que um jogador que sobe muito amplo é um jogador que passa de 13, 14, 15. Acima de 14, 15 já está subindo muitas mãos do TG. Aí eu daria all-in. Poderia cogitar dar all-in por conta disso, mas ainda tem que levar em conta os jogadores para falar, a posição e tal. Mas vamos lá. O jogador que sobe 8% do range do TG, pode ver que aqui deu 3% ainda. Então o range dele seria de 8%, seria basicamente isso aqui. 8,6%. 8 mais, ou seja, o que eu quero mandar é o pior range que ele está subindo. Ice da Suited de figuras naipadas com o rei. E Ice Vale e Rei Dama Off. É isso. 8% do range. Então, vocês têm que olhar isso no vídeo lá eu explico como olhar lá, nossa, o jogador sobe isso. Um jogador que sobe do TG padrão, que é próximo de 15%, seria o quê? Seria alguns Ases Suited do TG, esses 10 Suited, um par de 5 ou 6 mais, e isso aqui, Rei Dama mais Vala, que é próximo de 13. Então, se ele passar de 13, ele tá subindo muito. Por quê? Porque eu sei que ele tá subindo As 10, eu sei que ele tá subindo Rei Vala, ou seja, mãos para foldar para tribet. Eu sei que ele tá subindo As 7, As 6, As 3, As 2, um 9, 10, um 9, 8. Por quê? Porque passou dos 13%, ó, já chegou em 14. Se colocar As 10, Rei Vala, que são combos offs, passa. Vai para 16, 15, 16. Então, Aí fiquem já cabe atentos. já A cabe tribet já o blefs, por tribet exemplo. já Aqui, ó, pensa assim, individualmente. um cenário, pensa assim, um cenário. Se o jogador tá subindo isso aqui, 15% do TG, e eu tenho rei, vala, off do cutoff, eu posso tribetar esses blocos. Porque eu bloqueei dele, que é Ais e rei, vala, vala, esses combos. Rei, dama, tribetar rei, dama, porque ele tá subindo muito, então ele não vai conseguir se defender. Agora, um jogador que sobe 8% do range, não tem como tribetar ele, usando essas blockers. Eu só vou foldar o meu rei, dama, não vou nem jogar. Porque ele só tá subindo isso, entendeu? É um range bem forte isso aqui. Então, fiquem atentos. Bom, é isso. Aqui eu foldei por ele subir bem tight. Tight, o jogador que joga pouco é laranja, tá? O jogador que ele é muito agressivo na estatística fica verde. Entendeu? Por exemplo, esse cara aqui, ó, subindo do TG, 14%. Eu poderia mandar, mas ainda não mandaria daqui do TG. Mandaria daqui do MP, do meio para frente. Mas nas duas aqui ainda não. Começaria a mandar por aqui, assim. Por aqui. Qual é o. Aquela estatística que você mandou, aquele HUD que você mandou é esse daí, é o mesmo, né? Aquele HUD é esse mesmo, só não tem a terceira coluna embaixo, que eu não quero que vocês explorem isso ainda. Primeiro, vamos entender aqui o pré-flop e o flop. Entender isso, que já vai guiar vocês no turn e no river dessas aqui. Tá então eu tô passando essas pra vocês. Uhum. Qual seria mais ou menos a quantidade de mãos que já começa a analisar o jogo do cara? Quantas mãos? Então, no vídeo lá eu explico que eu coloco no meu acima de 45 mãos, que fica aqui. E acima de 100 fica amarelinho. Mas para você ter uma boa amostragem, por exemplo, para eu avaliar o jogo de vocês, tem que ter pelo menos ali 20 mil mãos. Entendeu? Não, pelo menos não, vai. 20 mil mãos é uma amostragem boa do jogo do cara. Mas assim, se eu for avaliar o jogo de vocês, tem ali umas 5 mil mãos. Eu consigo pegar o jogo de vocês. Aqui, o ideal seria ter 300 mãos de cada jogador. Aqui, 300 mãos seria o ideal, 300 ou 500. Só que é impossível, cara. Num torneio onde a gente nunca vê os mesmos, muito jogador, sabe? Então é muito rotativo isso. Não tem como ter tudo isso de mãos. Então, cara, sei lá, eu avalio ali acima de 50, 100 mãos, começa a traçar perfil. Mas é assim, você tem que identificar. Por exemplo, eu tenho 80 mãos do cara e mostra que ele sobe muito do TG e pouco do botão cutoff. Tá com erro, entendeu? Porque veio poucas mãos ainda aqui, ó.
Igual essa que eu tô mostrando pra vocês. Ó. Ele sobe 18 do TG, 7 do meio da mesa e 17 do cutoff do botão. Aí você Tá errado, analisaria esse entendeu? cara como o quê, mais ou menos? Por Eu exemplo. colocaria ele como lose, porque a maior amostragem sempre vai ser no TG. Ó, 7 de 39 mãos. No meio da mesa é menos. Aqui no meio até que teve mais, 3 de 43. Mas no botão ali vai sempre ter menos. Por quê? Porque é mais fácil vir em fold pra você no TG e no meio da mesa do que no cutoff botão. Geralmente alguém limpou, alguém deu raise e tal. Então eu avalio aqui, ele tá subindo 18 do TG, então provavelmente aqui ele deve ser 25 e aqui 50 por. Então ele tá subindo 50, 50 já é verdinho, já sei que ele sobe muito, entendeu? Mais ou menos isso. Entendi. Bom, vamos lá, C72. Tem um cara aí que tá 18 e 14, né, velho? Você falou e mostrou esse aí 18 e 17. O cara ali em cima tá 18 e 14. Pode crer. 50 mãos, pouca amostragem. Bom, aqui, eu defendo 7-2, tem 15 blinds, bordo 9 high, bem seco. Um jogador que você beta aqui 67% das vezes. Gente, 15 blinds, 7, ele vai apostar 3 aqui, vai ter 8 blinds no pote. Você tem 15, é check all in com o valor, entendeu? Check all in. Eis que eu dou check e bate cartas abaixo. A gente tem que apostar. Ele vai dar call com esse high. Ele não tem 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, essas coisas. Eu não tenho nada disso, senão ele apostaria. Então aposta por valor aqui. Se ele der call a esse high, tu avalia o river. Mas ele vai dar fold mesmo na maioria das vezes. E é isso. Então aqui na CBET seria igual, check all in. Ele vai se betar, ele deveria se betar todo o range nesse flop, porque tá bem baixo e seco. Então não tem tantas cartas assim. Diferente se fosse assim, 9-7-6. Tudo, mesmo sem flush draw, 9-7-6, aí beleza, até entender não apostar, mas 9-4-2 é muito baixo, 4-2. Então, ele cometeu um erro aqui não apostando, e se ele aposta seria check all in. Já que ele deu check, sai apostando no turn. Que cartas eu não aposto turn? Nas figuras, valete, dama, reais. Daí eu posso avaliar entre check call ou check fold mesmo. Ou check raise e simular que... não. Se batesse overcard que não teria a dobra do 9. Check fold, provavelmente. Bateu valete, check, ele bet. Dá pra dar o primeiro call. Vai ter que avaliar o jogo, porque assim, não tem resposta pronta. Se bate uma dama aqui e o jogador aposta muito depois, blefe, eu vou avaliar nas estatísticas quanto ele beta turn, quanto ele beta river, quanto ele ganha no showdown. Então eu vou avaliar isso. Então, se ele beta muito, ganha pouco no showdown, ele blefa muito. Então eu vou dar check call e deixar ele blefar. Se o cara beta muito, mas ganha no showdown, quer dizer que ele tá apostando os valores. Aí eu dou check fold. E por aí vai. Se ele beta pouco e sempre ganha no showdown, e ele tá apostando, eu vou avaliar que ele sempre ganha no showdown. Então eu vou foldar também. Pode ser valor, mesmo betando pouco. Deixa eu tirar uma dúvida. Uhum. Sabendo que a maioria dos jogadores hoje, como já está difundida a informação, e a maioria dos jogadores já estão completando muito blind, defendendo muito blind com um range bem vasto, não valeria a pena a gente aumentar um pouco o size pré-flop a fim de não dar odds para o cara defender 100% ou 80% com um range bem grande a blind dele? Por exemplo, então, você vai ter um range para você mensurar. Eu vou apostar no teu Big Blind. Opa, mini raise, eu tenho odds. A partir de 3x, você já tira os odds. Não vale a pena negar e cuidar com raise um pouco maior em stack menores? Com certeza. Pera aí, rapidinho, Por completando isso o que ele tá falando, porque, tipo assim, eu fico muito em dúvida, tipo, de quando abrir 2.2, ou tipo 2.5, 3, mais ou menos, eu fico mais ou menos, algumas vezes eu tenho muita dúvida relacionada a Tá isso. bom, então vamos cortar essa dúvida agora. 2.5 a partir de agora, todo mundo. Por quê? Eu joguei sempre no mini raise. Eu sempre tive jogo bom, assim, depois que eu comecei a melhorar, né, e tal. Ganhei confiança e jogava no mini raise. Não me importava em tomar tribet. Eu defendia, reagia. Só que a partir do momento que você faz 2.5, a tribet de jogador não vai ser mais 6 blinds, vai ser 7 blinds e meia. Então, porque ele vai ter que tribetar sempre 3x, 3x e meio, né? É o padrão de hoje em dia. Qualquer tribet, mesmo em posição fora, é no mínimo 3x. 3x, 3x e meio, 4x. Então, esqueci. Vocês estavam falando... Ai, cara. Alguém me ajuda aí. Qual que foi a pergunta? Minha dúvida foi aumentar o size a fim de tirar as odds do cara para defender com um range tão vasto o Big Blind. Beleza. Foi quanto, tipo, abrir 2x, 2.2... Beleza.
Então, vamos fazer 2.4, 2.5, 2.6 agora. E no small contra o big, 3x, no mínimo, 3x ou 3x e meio. Small contra big, para não jogar sempre fora de posição. Ou tu dá limp ou sobe 3x, 3x e meio. Bom, por que 2x e meio de todas as posições, exceto no small, que vai ser maior? Porque se você tá no TG, você quer fazer maior para tomar menos defesa dos jogadores do cutoff botão. E diminuir isso no longo prazo, mãos que você tá tomando flat. E isso, com muita amostragem eu tenho, e realmente faz diferença. Aquelas mãos que os caras pagavam mini raise no botão lá com 8 e 5 naipadinho, eles foldam quando você faz 2.5, 2.6 do TG. Então eles são vários combinhos assim que ainda tem jogabilidade, joga bem contra as rei, as dama, cartas soltas, que eles jogam por outros boards e a gente acaba negando a equidade deles. E por que fazer maior das posições finais também, e não só do TG? Porque nas posições finais a gente vai tomar mais tribets, a gente vai ser mais tribetado porque o nosso range de raise tem menos crédito, ele vai ter muito mais blefe, então tem menos crédito o nosso raise da posição final. Então, para deixar mais caro os tribets e ter menos tribets e você tomar mais folds ou flats, sobe mais também. Então, o ideal é fazer hoje em dia o padrão ali 2.5, 2.4, 2.6, nessa média aí, de qualquer posição e fazer 3x em blind war. Beleza? Só para pelo menos diminuir um pouco os combos de flat, de tribet e tal. Não acho bom fazer 3x de todas as posições. Você vai sim tomar mais folds do que o normal. Só que você vai criar muitos potes grandes contra o range que vai te defender e você vai jogar pós-flop. Isso acaba dando uma diferença. Então, não compensa tanto. Tu vai fazer, lógico, 3x, 4x no começo do jogo, lá blind 15, 30. Você faz 120, 150. Porque os caras vão pagar, entendeu? Você tem vala, sobe 5x, beleza. Mas na reta não tem por que fazer mais do que 3x, sabe? Mais do que 2.8. Exceto no small blind contra o big. Estão ouvindo aí, pessoal? Aham. Eu estava lendo um artigo que tem um pouco de GTO envolvido também, né? Estava falando sobre o blind war. Que no caso, quando você percebe que o cara que está no big, que ele é um cara agressivo ou defende muito, é interessante usar o limp com mãos de valor, e com uma mão que não se desenvolve tão bem pós-flop, o cara ir com raise mais alto. Sei lá, 2.8, 3x. Né? O que você acha dessa teoria aí? Como é? Tipo, os jogadores vai defender mais, tu sobe mais alto? Não, por exemplo, se o cara que está no big blind, se ele é um cara que está reagindo muito às defesas do big, né? Ou distributando bastante, é interessante você ir com a linha de... Quando você vai com valor, você ir na linha de limp. Entendeu? Então, depende, cara. Depende, porque... Agora, quando o cara é aquele cara que tem o fold para estilo muito alto, por exemplo, aí esse você continua dando raise. Não é bom. Porque, tipo assim, ó, se o cara foldar muito pra estilo e você subir mão de valor, você só vai jogar quando ele tiver valor. A ideia é dominar todo o range dele. Então, você vai limpar uma mão forte pra um cara que folda muito pra estilo. Você vai subir polarizado. Você pode subir o topo e o lixo. Tipo, dama 2 off, sobe lixo. Ele vai foldar muito e tal. E o topo pra não largar pra ele, né? Aí beleza, você pode usar o topo como mais e vala, tá? Beleza, essas mãos, é padrão. Só que eu tenho usado muito limp com caras que foldam... Pensa assim, o cara folda muito pra estilo. O que eu vou fazer? Eu vou jogar desbalanceado. Eu jogo explorativo. Eu pego todo o meu lixo e subo nele e as cartas médias boas, eu dou limp e domino o range dele. Tipo, eu tenho dama vala, eu limpo, porque aí ele vai ter vala 4 off, ele vai ter dama 3 naipado, ele vai ter essas damas e valetes fracos, e a gente sempre vai acertar ali no mínimo 2 cartas altas no flop, contra um range fraco, que deu check atrás. Então, depende, cara. Tipo, se o cara foldar muito, depende. Ele é regular? Se for regular e ele foldar muito, você vai ter que jogar polarizado e balanceado. Você vai ter que subir o Ais e vai ter que subir o 7, 3 suited. Só que um cara que é desbalanceado e ele folda muito para estilo, eu vou limpar meu Ais, eu não vou subir Ais. Vou limpar o Ais e vou dar raise com dama 4 suited. Porque eu não me importo em foldar esse mão pra ele, só vou subir os bluffs. E o cenário inverso, nesse caso, então? E o cara que defende bastante ou que te beta muito,
ali no Blind War? Então, o cara que defende muito, eu posso ter várias linhas. Posso ter limp tribet com AX off. Tipo, eu tenho AX e 5 off. Se eu subir, ele vai me dar all-in. E eu não vou querer pagar o all-in dele de 20 blinds com AX 5 off. E eu não quero ir all-in reto também. Então, eu dou limp, ele vai subir 3x e meio e eu dou all-in reto. E eu dou all-in no raise dele. Então, É uma ideia. essa Eu posso dar limp call e dominar todo o range. Tipo, eu tenho dama valoff, eu dou limp call. Quando eu acerto minhas figuras, eu não largo mais, porque ele vai barrelar. Então, cara, tem muitas linhas. Tu pode dar raise pra abraçar ele. Aí tu amplia o seu range de valor, né? Tipo assim, um rei 10 suited vai ser valor ali. Tu vai dar raise, vai chipar 20 e tantas blinds, você vai pagar. Então, mas contra esse perfil, é ruim essa linha de você ir com o valor de limp, porque se ele te tribetar, ou você pode chovar, né? Enfim, você vai ter essa linha agressiva também. A ideia é assim, é você jogar menos por blefe, entendeu? O cara que reage muito, você vai jogar menos por blefe. O que você vai fazer? Você vai deixar de jogar as mãos muito ruins, muito baixas, off e tal, tipo dama 6 off, só dá o pote pra ele. E no máximo você vai dar uns limps, tipo, eu quero jogar esse dama C limp, e limp fold, mas você tem que ter muito raise pra pagar ele, e limp pra pagar. Limp pra reagir, limp call, limp tribet, raise call, entendeu? É mais barato. Porque isso vai dar a impressão pra ele que você reage todas as mãos, mas não. A hora que você tem dama 6 off, você folda e dá o pote pra ele. Então quando você limpar, você vai ter o quê? Um 7, 4 suited. Aí você vai dar limp, ele vai subir, você vai dar call. Sacou? Aí você vai acertar flush draw, dá limp all in na c-bet dele. Pronto. Então, isso vai queimar o cara, sacou? Então, você vai selecionar o range correto para poder conseguir reagir nele depois. Então, é isso, cara. O cara que reage muito é só ampliar seu range de valor e já é. E tentar jogar os potes menores possíveis. Então, tem que usar mais o limp mesmo, um cara agressivo. Para você conseguir realizar a sua equidade. Pensa, você tem 9-8 suited. Você não quer dar raise, o cara te dá o in, você foldar. Exatamente. Então você dá limpo, o cara vai subir lá em você dá call e joga o bordo. Você quer realizar a equidade. Então faz sentido com o que eu tava lendo mesmo. Contra esse perfil. Faz sentido. Faz sentido. Tem vezes que eu limpo Ice Rei, um monte de coisa. Beleza. 10-10 e tal. Valeu. Valeu. Deixa eu lembrar aqui porque eu marquei essa mão que eu queria avaliar com vocês. Ah, tá. Lembrei. Essa mão aqui, gente, contra os 3 últimos, posição final, botão, cutoff, hijack, ali nessa margem de stack, assim, mais de 20, 22 blinds, dá pra fletar, entendeu? Lógico, se o cutoff sobe, o botão sobe, você tem menos de 25 blinds, é o win com essa mão. Bem de boa, qualquer AIS snipado. Mas, assim, com 28, 30, dá pra fletar. Eu só não vou fletar esse AIS 7, aí, esses ases fracos snipados no small, contra aqui os UTGs e tal. Mas aqui do meio da mesa, bem de boa. Defende e joga a mão. Aí tu me fala, nossa, mas por que você foldou? Por conta do range dele. Ele sobe 7% do TG, 5% do MP e 33% do cutoff botão. 1/3. É muito pouco 1/3 do cutoff botão. O padrão é que seja 40 no mínimo. Aqui tem que ser 45, próximo de 50. O dele é 33. Então, o range dele é bem forte, ele é 17/10, bem tight. Então, por isso que eu não defendi. Esses ajustes, entendeu? Aqui eu fleto qualquer snipado a partir dessas posições, quando eu tenho acima de 25 blinds. Ou eu vou dar win, ou eu vou fletar, ou eu vou tribetar. Eu nunca vou foldar um snipado, um rei 10 suited, rei vala off, rei dama, contra essas posições. Eu vou fletar, tribetar, alguma coisa eu vou fazer, mas eu não vou foldar. Só foldei por conta do range. Aí tem que sair do padrão, né? Oi, Bron. Aquele 33 ali, tá escrito Attempt to Steal? Seria o range por sim da posição final. Cutoff e botão? Perfeito. Isso aí. Não, beleza. Porque eu tenho no meu, só que eu não tinha o Attempt to Steal e eu não achava o raise for steam das últimas 2 posições. Coloca o Attempt to Steal LP, tá? Não coloca o geral. Coloca o LP porque a LP é late position, porque o geral vai contar o small junto. É só para contar o cutoff e botão. Tá, beleza. Beleza. Bom, mas para quem tem Poker Tracker 4 é só baixar meu HUD lá e ver o vídeo. Bora, próxima mãozinha, 5-2. Outra coisa aqui, ó. Essa mão.
jogador defende a big 1/3 das vezes. O ideal aqui é acima de 40%. Ele tá defendendo 1/3. Então a gente vai subir mais light. Aqui eu já construí minha mão pré-flop. Eu bati o olho pra ele, tô em blind or. Eu vou dar limp aqui, limp call, limp tribet, raise. O que eu vou fazer? Eu olhei, ele defende pouca big. Vou subir. Como ele joga pós-flop? Folda 67% pra c-bet. Então vocês vão ver que eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca faço. E vocês não deveriam fazer. Que é isso aqui. Subir, tomar call e apostar esse flop com esse tipo de combo. Por quê? Isso aqui cobre todas as mãos 8+, que é do meio do baralho pra cima. 9-10, 9-8, 7x e pra cima, né? Rei 10, rei 9, tudo. Então, a gente não vai se betar nunca. Eu só apostei porque ele folda muito, sacou? Ele defende pouco, beleza, é um ponto ruim porque ele tá com range mais forte, só que ele folda muito. Então, eu acabei apostando aqui 1/3, tá bom? Ele folda. A ideia é o que? É explorar as estatísticas. Observar como você vai jogar sua mão baseado no cara aqui. Ele folda muito pra c-bet, então eu vou continuar. Ele defende pouco e ainda folda muito, então eu vou subir e apostar. Nesse board aqui, nesse combo, eu não vai estar no meu padrão, tá? CBT, eu vou dar check, fold aqui. Eu vou dar check, cara, vai apostar, eu vou foldar, porque vai ter combinado muito o range dele. Só que como ele folda muito, eu ainda pensei em barrelar nos turns e rivers e por aí vai. Bom, dama 4. Eu só quero que vocês percebam uma coisa. O jogador tem 12 blinds do small. Ele deu limp. Eu poderia dar win aqui, porque ele nunca vai dar limp trap, é bem raro, só se for Ice, né? Esse é o único tipo de mão. Se for Ice Rei, ele vai querer dar win, sabe? Não vai querer dar limp. Então, ele não tentou. Então eu poderia dar win aqui com N2, eu gosto. Mas beleza, eu levo dama high pelo valor, enfim, pra jogar. Aqui esse flop é muito bom, a gente sabe que Ice ele nunca tem. O único Ice que ele teria seria o Ice, que é menor ainda a probabilidade dele ter, porque bateu um no flop. Então, pares na mão, trinca, essas coisas não vai ter. O topo dele aqui é 5 e 6, que eu acho que ele nem aposta flop. Então beleza, apostou, call por valor, já era. Eu não vou mostrar o resto da mão, a gente vai puxar e tal. Mas assim, fiquem atentos, o cara não deu all-in, o que ele não tem? Comece já pensando nisso, ele não tem Ice, não tem par na mão, entendeu? Não tem figuras, não tem dama vala, rei vala, ele daria all-in, não tem nada disso. Então seu dama raia que tá ganhando, sabe? Ele vai dar um bet flop da call, e vai check, 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 check. Ou blefa, dá um raisezinho nele, ele folda e puxa o pot, sabe? Sim, Hebrão. Tu não curte terminar a mão no flop já? Que, tipo, ele não vai mais apostar, sacou? Mas eu curto, sim, tipo, ele aposta um aqui, tu coloca 3 blinds, pronto, 2 blinds, .8, sabe? Bem pouquinho. Um pouco mais que o dobro, porque ele não vai ter nada, ele vai foldar. Ele só vai continuar com 5 ou 6. Nessa situação aí com o board de rei e dama. Então, é que assim, ó, tipo assim, se ele é um regular e eu der raise nele, eu vou ter que pagar o all-in por valor, porque ele sabe que eu nunca tenho Wise, ele sabe que eu sei que ele não tem Wise, eu vou dar raise nele. Então, eu daria all-in. E tem casos que eu faço isso, tipo, eu dou um raise, o cara se levela, dá all-in, eu pago. Mas não era o caso. Mas tem que estar atento a isso. Se for regular, cara, joga mais de call. Agora, se for recreativo da raise, ele já foda-se pro spot, entendeu? Porque ele não vai entender disso. Ele não vai entender de range, contra range, essas coisas. Ice 2, jogador sobe. Ah, não, esse aqui não. Uma ideia que eu quero que vocês tenham nessa mão é a seguinte. E aí, gente, o que vocês fazem aqui? Qual size? Tribetam, né? Todo mundo tribeta aqui. O que vocês fazem? Eu faço uns 8 bebê. Nossa senhora. Eu faço a média de 13 a 14. Partindo do pressuposto que o pot já tem... Certo não seria colocar um blind para cada um, vale a pena o show? Então, Cris, o tamanho do pote já te dá esse guia, sacou? Tem 14 blinds aqui, então você colocar 14 é o ideal, assim, no mínimo, né? No mínimo.
Então, cara, se você fizer 8 aqui, você vai tomar 3 call pelo menos. Você não vai jogar contra 1 ou puxar 14 blinds, que é o ideal. Qual que é a ideia quando a gente tá squeezando? Tanto por blefe quanto por valor. Vamos supor que aqui eu tenho rei dama off, eu quero puxar esse pote. Você tem que fazer uma size onde você ou puxa o pote ou só um paga, entendeu? Ou só um vai pagar ou você puxa o pote. Você não pode atrair mais do que um. Senão você vai ter que acertar a sua mão pra blefar e tal. Então, bom, gente, tem 14 blinds no pote, 1/3 da minha stack. Não é um crime mandar 40 blinds, mesmo sendo só duas blinds. Por quê? Porque na hora que eu olhei o pote, eu pensei, pô, aqui eu tenho que fazer 15. Eu já vi que se eu colocar 15, eu vou deixar 25 para trás. É 1/3 do pote, né? Entendeu? Então, 15 é 1/3 da minha stack. Então, eu ia deixar, já ia colocar 1/3 da minha stack, prefiro chipar, mas não é um crime fazer 15 e chipar flop, né? Se tomar um call, basicamente qualquer flop, porque você vai ter overcards. Então, bom, aqui. É interessante que eu ainda tomo os calls e as ideias dos calls é muito engraçado. Então, por isso que eu gosto de dar muito over all-in. Por conta disso, porque a galera paga mesmo. Vocês falam ainda, tipo, mas que buy-in você joga? Gente, eu jogo o buy-in que vocês jogam, sabe? Não se importa com isso. Pode ver, ó, tem bizarrice, ó, o outro pagando, fletando e pagando com vala 10. Esse aqui também, Ice e vala. Tipo, eu nunca vou dar o win aqui reto, com menos do que isso, sabe? Tipo, eu vou ter aqui um 7-7 mais, 8-8 mais, dando a win, e Ice e dama e rei, sabe? O Ice e vale eu vou squeezar e foldar, ou só vou defender, sei lá. Vai ser difícil dar um win reto aqui. Talvez o Ice vale eu daria um win reto. Porque se passar desse, eu tô ganhando o resto. Difícil alguém ter Ice, dama e rei aqui que fletou. Então, Ice vale eu daria reto também. Ou seja, minha pior mão é a que ele pagou. E o foda é que se não tivesse batido o ouro aí, o 10 bala eu levava. Se bate qual? Se não tivesse batido o ouro, sim. O 10 bala puxava. Não, mas isso aí, você tem que pensar assim, a melhor... tipo aqui, ó, não tem mais habilidade, sabe? No flop. Sim. Porque já foi tudo all-in. A questão é se a minha jogada foi boa pré-flop. Sim. Então é isso que importa. Aqui poderia bater full house pra ele, eu ia fechar a mesa e seguir. Tipo, então, literalmente mesmo. Mas aí você não concorda comigo que é muita filha da putagem um cara pagar de 10 pau? Então, mas, Cris, eu banco minha vida e minha família com eles, entendeu? Então, tipo, eu não posso achar ruim, porque quando eu subo os buy-ins e vou jogar contra caras melhores, você faz menos dinheiro. Certo. Entendeu? Porque é assim, tipo, tem que ter isso, saca? Tipo, esse pote aqui, ó, eu fui pra 90 blinds, velho. Eu fui pra FT, eu fiz semi-FT nele. Então, num pote onde tava na blind 150. Ridículo, sabe? Ridículo. Então eu consegui desenvolver porque, tudo bem, nessa blind nem importa tanto puxar tanta ficha no começo. Mas, querendo ou não, me ajudou, velho. Me ajudou a ir até o fim. Eu sempre me senti confortável até o final do jogo porque eu fiz ficha no começo. 9-10, defendo. Jogador com 30 blinds, a gente também. E aí, ó. Esse board vai ser pouco cebetado. Olha a estatística do jogador. Cebet flop 40%. O que vocês vão fazer? Lead. Check raise. Não. Check raise não. Porque ele não vai cebetar. Ele cebeta 40% só. Se fosse 65%, 70%, não, mas se ele aí cebeta aí, é check raise? Não. É check call para dar check fold, porque ele não vai cebetar valor, ó. Ele não vai cebetar blefe. Ele não cebeta. Agora sim, ó. Mas mesmo com esse range aí de defesa mais da gente do que dele? Cara, ele tem 43% de cebet. Se você der check e ele apostar, você tá perdendo. No mínimo ele vai ter 7788. Que ele ainda acredita que é valor e tal, que pode ser sim, por isso que ele tá apostando. Cara, ele não vai apostar Ice e Rei com esse perfil de 43 cebet nesse board. 965. Ele vai dar check atrás com Ice, Rei, Ice, Dama, Ice, Vala, Rei, Dama, Rei, Vala. Então, ele vai ter par na mão, Ice 9 aqui, Ice 6. Essas mãos. 6 e 7, naipadinho que subiu do hijack. Vai ter essas mãos. Então você vai estar ali mais ou menos empatando com ele e tal. Não tá tão bom, não. A ideia aqui é qual? Se o cara cebeta muito,
até considero check raise, beleza, mas você se perde se tomar o win dele, né? Você vai pagar ou foldar com 30 blinds. É complicado. Então é melhor dar check call e deixar ele barrelar, tal, alguma coisa assim. Mas se o cara se beta pouco, tem que ter o lead flop. É o que a Cris falou, ela ainda pensou que tava zoando. Mas tem que sair apostando. E eu cometi um crime. Então eu guardei essa mão para mostrar para vocês. Tipo, vai ser check. Ele aposta, beleza. Aqui tem um ponto, tipo, eu acho que eu fui pro check raise. Não, fui pro check call, beleza. Tem um ponto. Primeiro, eu errei na mão. É lead, tá? Sai apostando, tipo, 1/3 do pote. Essa size que ela fez, tipo, 2 blinds, tá bom? E vai barrelar em todos os 10 menos. Porque ela sempre vai ter overpar e qualquer 10 menos segue, né? Fica horrível pra ela continuar na mão até o river, se você colocar ela em all-in. Então, como eu jogaria essa mão, jogando de maneira correta? Lead de 2 blinds no pote, pra ela não dar check de Ice Vale e bater o valete no turn. Ela já foldar e a gente puxar o pote. E se ela der call, bateu isso aqui, bet turn pra ir all-in river, sacou? Porque o 8 segue e ela tem menos 8 do que a gente. A gente vai ter todos os 8 snipados. Vai ter bala 8, 8 e 2 suited, 8 e 3 suited. A gente vai ter todos os 8. Ela não. Então, a gente continuaria apostando aqui e all-in river pra blefar mesmo. Fazer ela foldar uma trinca de 5, um vala-vala. E vai foldar até o river, sabe? Com uma carta seguindo. Mas, bom, eu dei check call e consertei meu erro. Saí de lead e ele foldou. E seria all-in river, né? Então eu apostei 5 aqui pra caber certo o all-in no river. Ele ia pagar, ia pra 20, eu ia chupar 20, eu ia chupar pote. Então tá bom. Mas vocês têm que ficar atento. Quando usar o lead flop, o lead no turn, tipo, essa carta é mais nossa ou dele? É mais nossa. Tipo, ele tem mais overpars ou cartas altas do que 6 e 7, 8 e 9, sabe? Então, explorem essas cartas que vão conectando. Aqui eu tô blefando meu 9, tá? Se ele dá win eu fodo, se ele dá call eu blefo no rio. Pra pressionar o range dele melhor que o meu. Pode ser um Ice 9, qualquer coisa assim. Ice Vala. Jogador sobe, eu tribeto o Ice Vala pra pagar se ele me dá o win, né? Menos de 30 blinds aqui, se ele me desse o win eu pagaria. E bate esse flop. Gente, levando em consideração o SPR e ele quase nunca vai acertar esse flop, a gente pode colocar ele em all-in, saca? Colocar 22 blinds aqui. Tá 1 para 1 praticamente o pote e esse flop não acerta ele e a gente já tá ganhando. Mas, tipo assim, nossa, mas aí você vai, toda vez que ele tá perdendo, ele vai foldar e às vezes que ele tá ganhando, ele vai pagar. Tipo, concordo, mas o pot já tá 1 para 1. No mínimo você vai ter overcards aqui, se ele pagou com 5-5, não deu all-in, sabe? Mas é bem raro. O jogador que tem par na mão daria all-in na tribet. Então ele vai ter o quê? Os 8x mesmo e de resto mais nada. Então, o que ele tiver, a gente vai estar ganhando. Tipo, vai ser flush draws, ace high pior que vai pagar, tipo um Ice 8 que não deu all-in, aí ele toma all-in aqui e paga. Ice 8 trincou, mas tipo um Ice 7, Ice 5 e tal. Então, mas assim, eu jogo de check, bate um 7, é bem seco. Esse board 8-3-3 não acerta nada, com range paga tribet. Ele sai de lead. E a gente tem que estar atentos. Quais rivers são bons, quais não são. E ele aposta. Eu vou escolher esses combos, gente, para pagar, principalmente se eu tenho blocker. Pode ver, eu tenho blocker do valete. Porque a única mão que ganha da gente aqui é o 8 ou o flush, né? Porque não tem muito rei no range. Então, ou é 8 que trincou mesmo sair de bet-bet. De resto, vai ser o quê? Vai ser 9, 10, 2 pontos nesse set. Conectou um vala 10. Enfim, qualquer blefe mesmo aleatório, até esse high pior querendo blefar, coisas assim. Então ele vai ter muito blefe nesse set que abre aqui, e principalmente se bater uns turns mais blank ainda, tipo um rei sem ser de espada. Seria uma carta que ele não vai dar win com, sei lá, 4-4. Se ele pagou a minha tribet, não vai dar win 4-4 nesse river. Ele apostaria no turn mesmo, no betaria river. Aí, se ele dá check, a gente dá all-in, né? A gente blefa nosso Ice pra tirar o 7x dele e tal. Aqui eu jogo de call por ter o valete de espadas, que o combo dele de valor vai ser o 8 ou o flush.
tendo o valete de espadas, a gente bloqueia essas combinações de vala 10, vala 9, de espadas, pagou, dama, vala de espadas e tal. Então pago. Mas por conta disso, esses blocos são muito relevantes. Se fosse um Ace High sem valete de espadas, eu ainda vou analisar, mas pode ser call também, porque esse rei é bem seco, tirando flush, né? Então, se fosse um rei aqui, sem ser de espadas, aí eu pago com qualquer ás, né? Não importa ter o espadas ou não. É até ruim você ter o de espadas, porque se não bate aqui o rei de espadas, quer dizer que ele não tá dando muitos all-ins com flush draws, que não acertou, né? Porque a gente tá bloqueando um. Mas, bom, a linha é essa, usando blockers, igual semana passada, eu passei essa linha pra vocês. Entendendo as cartas que vai bater no turn eu joguei de check mesmo pra explorar o range fraco dele, nesse flop que não acerta nada, 8-8-3. Lembrando a mesma coisa que eu fiz na mão passada. O que ele não tem, eu tribetei aqui, o que ele não tem na tribet. Ele não tem par na mão daria all-in, tipo 7-7, 6-6, 9-9, 10-10, daria all-in. Não tem esse Ás-Rei, Ás-Dama, né? Então, 8-8-3, eu não acerta nada. Pré-flop ela, né? Pré-flop eu já tirei o range. Ele deu call, ele não tem aquele topo. Então, o nosso Ás está ganhando muito. Eu poderia colocar ele all-in e puxar o pote, mas eu quis maximizar meu lucro, deixando ele blefar, sacou? Deixando ele... que bate ali que tu não dá all-in? Tipo, se fosse ali, por exemplo, tu não paga... Que eu? Que eu não pago? É. Deixa eu pensar, velho. Difícil, mano. Acho que todos eu vou pagar. Se bate o Ás é valor, se bate o rei dele é blefe. Tem desse valor de espadas, então se bater espadas eu vou pagar também. Se bater a dama eu vou pagar também. Ele vai chipar o dama 10 dele por valor, mas eu vou pagar. Que a dama não conecta aqui. O valete eu vou pagar que é valor. Talvez o 10 eu fold. Talvez. Mas eu bloqueio o vala 9. Sei lá. Difícil, mano. Não sei se ele dá all-in. Cara, eu acho que não foldo não, velho. Nenhuma carta, pra ser sincero. Esse flop foi muito seguro, entendeu? E esse turn também. Vai ser difícil um river ali que ele acertou uma mão de fato, sabe? A carta mais scary possível é o rei de espadas. Se você paga no rei de espadas, você paga em qualquer outro, né? Que não tem uma carta piorzinha ali que o rei, né? Não tem na verdade o rei é fácil, né? Porque se bate um rei e não é de espadas, ele dá win, ele fica entre o 8 ou nada, né? Então fica mais fácil ainda. Cara, sei lá, difícil. Não consegui encontrar muitas cartas que eu foldo, não. Com esse tipo de pote já criado e tal. Bem difícil. Naquele flop. Esse rei. Tá. Esse aqui é mesma coisa. Deixa eu lembrar. Eu acho que era um satélite, não tinha salvado na mão. Mas é a mesma coisa. A ideia é a seguinte. Isso aqui era um satélite regular. Era uma vaga só. Uma vaga não. Faltava um pra cair. E na outra mesa tinha, tipo, 3 jogadores com 4 blinds. Sacou? 4, 5 blinds. 3 jogadores. E só faltava cair um. Tem 20 e tantas blinds, foldei pro raise dele. Por mais que ele sobe muito, ó. Aqui com certeza ele tava subindo 7-2 off, saca? Porque ele tá certo, ele tem que subir N2 aqui. E eu tenho que foldar N2, infelizmente. Então, ideia aí de satélite, esqueci de colocar essa mão. Jogador sobe. Posso... Por que eu não tribetei aqui? Jogador folda pouco para tribet. 25% só. 4 de 16. E ele sobe bem pouco do botão. 35%. Sim, tipo, não tá perto dos 40, 45. Então ele sobe pouco e folda pouco. Então eu só tenho que defender mesmo. Jogar o flop. Dou check e ele C-beta. Jogador C-beta 65% das vezes. C-beta muito. Flop seco. Que flops eu vou fazer? Flops molhados, 9 menos. Não tô falando nem da minha mão, tá? Ó, aqui eu tenho idade ainda, tenho a broca e tal. Mas assim, esquece. Vamos supor que aqui eu tenho, sei lá, 7, 8 offs, tá? 7, 8 de paus, que eu tenho backdoor, sei lá, alguma coisa assim. Eu faria igual, porque é um dama seco. Se for dama seco, valete seco, ou 9 menos, qualquer board do 9 menos, 10 menos assim, eu também vou estar blefando. Eu só não vou apostar no valete 8, 7, que é muito conectado, não é um valete seco. Valete seco é igual agora aqui, ó, dama 4-2, valete 5-3, sabe? Cartas assim. Então aqui igual, a gente dá um check raise e só folda se ele reagir. E pode ver, gente,
Olha a minha stack, eu dou check raise com 20 blinds. Eu coloco 7 e ainda vou foldar e vou ficar com 13 para trás. Mesmo eu criando um pote de 15, eu tenho 15, tipo 1 para 1. Eu prefiro dar check raise do que dar check call. Aí bate turn, ele dá outro, eu fold. Se toma call, você dá give up ou você atola Give up. Give up. A mão que paga aqui é a dama. Um board muito seco, mano. O que me paga aqui é a dama. No máximo, um parzinho na mão, um 8-8. Que apostou e pagou o raise. Sabe? No máximo. Então, give up, velho. Porque vai passar demais. Por quê? Porque o cara se beta muito, entendeu? Tá no bordo seco. Avaliar tudo isso. Por isso que eu falo. Baixa as estatísticas, vamos explorar isso. O jogo fica mais divertido porque você joga diferente. Igual aquele cara lá, flop baixo, você beta pouco, sai de lead. Flop baixo, o cara você beta muito, check raise. Entendeu? Tipo, fica divertido o jogo. É a mesma mão, mas você joga diferente. Deixa eu ver isso aqui. Não lembro dessa mão. Ah, tá. Lembrei. Isso aqui é legal. Jogador limpo, eu dou raise. Eu bloqueio os combos de flush draw e tal. Flop bate 6 e 3. Não tem muitas sequências. Cartas assim pra eu extrair. Então, já que não tem muito que eu extrair, o que geralmente vai estar me pagando vai ser o Wise mesmo. Ainda mais por eu ter o valete de ouros. Então, eu dou check pra controlar o pote. E turn ele aposta 2 no pot de 10. Pronto. Já sei que ele não tem o Wise. O que eu vou fazer? Colocar 8 blinds aqui e dar o in river. Pra ele me pagar com 9. Um 9, sei lá, um 4-4 que deu limp. Então foi o que eu fiz. Dou raise, ele dá call. Bati um 4 e aqui foi meu erro. Eu acho que eu não fui all-in. Errei. É all-in sempre. All-in sempre aqui. Guardei essa mão por isso também. Então, pode ver, ele tem, sei lá, dama 8, ó, flush. Não acertou nada, ele ia foldar. A gente nem extrai nada. Mas às vezes que ele tem, sei lá, um 5-5, um 7-7, um 9x, que é um 9-8, um 6-7, que tá jogando assim, você pode deixar ele querer pagar, dando pra gente um flush draw, sei lá, alguma coisa. Então, gosto do all-in, por quê? Porque a gente identificou que ele não tem Wise. O Wise, o que faz aqui no turn, quando dá check-check? Ele tem Ais e 5. Ele vai sair apostando. Falou, opa, o cara deu check, ele deve ter, sei lá, rei, dama, dama, vala, que é o que eu tenho. Então ele vai sair apostando 5 blinds aqui. Então, apostou 2, tem que tirar valor. Eu gosto desse raise, mas tem que betar river, tem que ir all-in. E deixar ele pagar com 9 mesmo. As valas subimos. Esse flop aqui não acerta o range do flat aqui, acerta um pouco ele, mas é um flop bem seco. A gente pode jogar de duas linhas, check raise ou c-bet. Eu não sei qual eu fiz, mas eu não quero que vocês desliguem, tá? Aqui eu ia para a linha de check raise, tá? Então, eu ia para check raise por quê? Porque é um board onde toda vez que eu apostar flop, ele vai pagar com todas as overcards que tem, pode fazer flush. Tipo assim, rei vala de ouros, rei vala de paus, rei vala de copas. Porque ele pode fazer flush, sequência e tem overcards. Dama vala de ouros, dama vala de paus e de copas. Ais e vala, ais dama, ais rei, ais dama não tem, né? Ele tribetaria. Talvez tem sim, tá bem deep. Tem sim, ais dama, ais rei. Enfim, todas essas cartas valete mais, brothers ali, que é tudo naipado de ouros, paus e copas. Se eu apostar, ele vai pagar isso. Então eu tenho que apostar e dar o segundo barril turn. Eu tenho que dar duas. Então eu dou duas contra o range dele, que vão ser essas cartas naipadas e vão pagar a primeira nesse flop. Ou eu dou check raise. Então eu dei check, eu acreditei que ele ia betar muito e eu ia dar check raise. Mas ele só deu check. Primeiro ponto, que ele não tem, ele deu check. Então o que ele não tem par na mão. Ele pode ter trincas, beleza. Porque é um flop bem seco, ele pode dar check com 10-10, com 3-3. Mas ele não tem 9-9, não tem Ais apossaria, rei, vala, 9-9, 8-8, apossaria, Ais e 10, 10x, apossaria, rei 10, dama 10, apossaria. Então, a gente sabe que ele não tem isso. Beleza. E esse aqui abre de check. Esse aqui também não tem nada disso. Os dois abriram de check. Então, eu posso tanto dar bet aqui, para fazer eles foldarem um 2, um 3, um 4-4, 5-5, dar bet, esse aqui.
ou jogar meu Ace High pelo valor. E é o que acontece. Esse aqui é fisgado, bate um 6 que não muda nada. Se bate uma dama e ele sai apostando, eu foldo. Bate um rei, eu foldo. Entendeu? Eu não vou foldar no Ás no Valete porque eu vou acertar, né? Mas assim, é óbvio, se bate o rei aqui eu vou sair apostando, né? Eu não vou dar check pra foldar. Se bate a dama, eu vou sair apostando, porque é uma overcard, eu abro equidade e os dois abriram de check. Mas bom, então bate um 6, meu, não vou mais largar essa mão. Ele deu check flop, não tem mais aquelas mãos. Ele no máximo vai ter trinca. Então check call, bate o valete, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele não tem nada, eu não posso sair apostando aqui no valete pra extrair valor. Eu tenho que dar check pra ele blefar, entendeu? Ele vai betar lá e já vai dar call. Tipo, air total, é óbvio que ele vai ter air, não faz sentido, porque qualquer mão médio valor ali apostaria flop. E é isso que, enfim, vocês têm que entender. Você só não dá um raise porque sabe que ele não tem nada e não vai pagar, né? Entendeu? Não vou dar raise no turn aqui e fazer ele foldar o bluff, eu quero dar check call. E qualquer coisa que bate aqui, eu vou dar check call de novo, porque eu já sei que não tem nada. E a única coisa que ele vai acertar no river é quando ele acertar a mão dele. Tipo, bater a dama e ele apostar na dama e eu pagar. E eu vou pagar porque ele vai apostar no rei, ele vai apostar no valete, ele vai apostar em todas as outras cartas, ele vai apostar. Não precisa nem ser overcard, pode ser qualquer carta, ele vai apostar. E ainda o 9 ele dá check atrás. Então é só quando ele acerta a dama que ele vai apostar e vai ser valor. O resto tudo vai ser bluff. Vai bater um 7 aqui, ele vai apostar um 5, sei lá, qualquer. Até o Ás, eu vou dar check no Ás, ele vai apostar no Ás, no rei. Bom, gente, queria mostrar um pouco dessas mãos. Era isso por hoje. Sim, mas as mãos lá que eu te mandei, que a galera deu 10 horas. Vamos ver então, finalizar aquelas mãos. Beleza, eu te mandei em texto, cara, tem algum problema? Não, eu vou olhar aquelas do YouTube lá. Ah, sabe? Porque não, porque eu só mandei uma só do YouTube. A outra eu mandei em texto, porque cheguei agora em casa e aí tava em texto. Deixa eu ver. Tá, pera, abrir o Discord. Gente, eu vou ter que precisar finalizar aqui. Aí eu faço com você lá em privado. Demorou? Vamos usar o Zoom agora. Beleza.